Olá, hoje nossa aula vai ser sobre República. Então nós vamos conhecer um pouquinho dos primeiros anos da República, né? Como é que foi essa proclamação da República. Então a gente vai ver que vai acabar uma forma de governo, que foi a monarquia, né, com Dom Pedro II, e a gente vai ter início então a República, que significa coisa pública, do latim res publica. Mas será que vai acontecer uma mudança realmente na estrutura do país? Né? Será que as desigualdades elas vão acabar? Será que realmente a forma de governo será para todos? Né? Nós vamos ver que não. Infelizmente, esse período ele vai trazer sim uma mudança na questão política, né? Mas nas questões sociais e econômicas do país, a gente não vai ter grandes mudanças assim. O período republicano ele vai ser um período da recém-abolição, né, da escravatura. Então, nós temos inúmeros ex-escravos no país que continuaram sendo marginalizados. Então, esse período ele vai ser marcado por diversos movimentos sociais, né, que vão acontecer envolvendo militares, que vão acontecer nas zonas rurais, né, do Brasil, onde a vida dos sertanejos era uma vida muito miserável. E nós vamos também acontecer movimentos nas áreas urbanas, onde teremos greves, onde teremos a revolta da vacina, onde teremos uma revolta que vai acontecer na Marinha. Então, foi um período realmente de muita tensão. Os primeiros anos dessa república, a gente vai ter a República da Espada. Nesse período, o Brasil ele vai ficar sendo governado por militares. Então, nós teremos, respectivamente, o Marechal Deodoro da Fonseca e nós teremos também o Floriano Peixoto. O Exército, né, ele já demonstrava insatisfação com Dom Pedro II desde a Guerra do Paraguai. Os militares, eles, com a vitória que aconteceu com a Guerra do Paraguai, os militares eles queriam maior participação, eles queriam um maior prestígio, eles queriam melhores salários, e eles se sentiram excluídos, né, desde que foram censurados por Dom Pedro II. Então, eles passaram a defender uma república onde a participação do exército fosse maior. A prova disso é que eles serão os protagonistas da proclamação da República. Os militares eles ficam no poder de 1889 até 1894. Então, esses momentos iniciais da nossa República foram momentos muito difíceis. Né? Nós vamos ter assim, muitos problemas no campo político, onde muitos não aceitavam essa nova forma de poder. Nós vamos ter divergências entre como governar o país. Né? Nós vamos ter dois grupos que vão se subdividir. Nós temos os unitaristas, que defendiam um poder mais centralizado, e nós temos os federalistas, que defendiam maior autonomia para os estados. A economia estava fragilizada, e no campo social a coisa também não era fácil. Né? Nós vamos ter a grande quantidade, né, como eu falei anteriormente, de escravos, de ex-escravos, sendo marginalizados, precisando ser inseridos como cidadãos na sociedade, e falta de oportunidade para muitas dessas pessoas. Então, nós vamos ter aí um período bastante complicado. Em 1894, nós temos o fim dessa República da Espada e nós vamos ter uma outra época dessa República que estava se iniciando. Essa vai ser a época dos grandes latifundiários no poder. Os grandes proprietários de terras, aqueles que controlavam a economia, passaram também a controlar a política. Esse período ele fica conhecido como República Velha, como República das Oligarquias e, mais popularmente, como República do Café com Leite, onde dois estados passaram a se revezar no poder, São Paulo e Minas Gerais. Oligarca, essa palavra, ela é designada porque ela vai ser governada por poucas pessoas. Né? A elite latifundiária vai governar o país de 1894 a 1930. Serão 36 anos governados pelos grandes latifundiários. É o período do coronelismo, é o período do voto de cabresto, de revoltas, da Primeira Guerra Mundial sendo iniciada em 1914 e terminada em 1918, tendo o primeiro presidente civil eleito como Prudente de Moraes. Nós temos também Campos Salles, nós vamos ter Rodrigues Alves, nós temos Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, entre outros. Né? E
a gente vai ter o término desse período em 1930, né, com o início da famosa Era Vargas. Então, vamos ver como que era o voto nesse período. O voto nesse período era um voto diferente dos dias de hoje. Esse voto era um voto aberto, controlado, onde funcionava através da troca de favores. E a minoria da população votava. Lembrando que ficavam excluídas as mulheres, né, os analfabetos, entre outros grupos que também não podiam opinar, embora, né, já fosse uma república. Na presidência, havia o revezamento entre dois estados, São Paulo, onde nós tínhamos sendo representados pelo PRP, Partido Republicano Paulista, e Minas Gerais, representados pelo PRM, Partido Republicano Mineiro. São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, então a sua importância econômica ela era gigantesca. E Minas Gerais, embora tivesse sim a produção de leite, ela tinha essa grande importância porque ela tinha o maior colegiado eleitoral, ou seja, mais pessoas votando. Então, aquele grupo que tinha uma grande força para apoiar quem estava, né, no comando. Então, nós vamos ter esses dois partidos, né, esses dois estados se revisando no poder. É a famosa política do café com leite, onde vai ter vigorar, né, essa estrutura no âmbito federal, naquele que está lá no poder central. Na esfera estadual, a gente vai ter uma outra política, que é a famosa política dos governadores. Era um pacto que existia entre o presidente e os governadores. O presidente ele fornecia benefícios aos estados, né, enquanto esses estados eles iriam apoiar o presidente. Então, existia uma troca de favores entre eles, né? Era uma teia que estava tudo interligado. Já na esfera municipal, existia a prática do coronelismo. Esses coronéis eles possuíam um poder local. O nome coronel ele não tem a ver com a patente militar não, tá, gente? Esse nome ele vem desde o período imperial, com a época da Guarda Nacional. Então, esse coronel ele tinha grande poder, tinha grande influência na sua zona, né, de governo, na sua região onde ele mandava, onde ele morava. Então, ele tinha o famoso curral eleitoral, onde ele dominava, ele escolhia o candidato em que essas pessoas, sob sua influência, deveriam votar através do clientelismo. Então, era uma troca de favores, né? O coronel ele construía uma estrada, ele construía uma igreja, ele consertava alguma coisa, ele concedia um emprego, ele dava vaga para algum filho de uma pessoa numa escola. Então, ele fazia qualquer tipo de coisa, era uma troca, né, pelo voto daquela pessoa, naquela pessoa que ele indicava. Então, era tudo muito amarrado. Esse período, o poder local, né, que é o poder municipal, o poder estadual, com a política dos governadores, e na esfera federal, a política do café com leite, era uma grande teia, né, onde um ia ajudando o outro a se manter no poder. Então, essa estrutura de governo, ela vai ficar vigorando até 1930, quando nós temos aí a saída, né, a transição do governo de Washington Luiz para Júlio Prestes e a tomada do poder pelo Getúlio Vargas, que vai ficar no comando do nosso país de 1930 a 1945. Esse período ele vai ser dividido em 3 momentos. Nós vamos ter o governo provisório, que vai acontecer de 1930 a 1934. Posteriormente, nós temos o governo constitucional, que vai ser do ano de 1934 a 1937, e nós vamos ter o último período do Vargas, que vai ser o Estado Novo. Esse período vai durar de 1937 a 1945. Então, foram 15 anos de governo desse período do Getúlio Vargas. Então, isso aí depois a gente vai ver mais tarde, num outro momento. Espero que tenham gostado um pouquinho de aprender, né, a história do nosso país.